Bem-vindo a mais um Conhecimento de Causas. Hoje vamos conhecer a Escola Amiga, uma associação da qual Ana Rita Bessa, a nossa convidada de hoje, é CEO. Ana Rita, bem-vinda ao Conhecimento de Causas. Esta associação é uma iniciativa conjunta da CONFAP, que é a Confederação Nacional das Associações de Pais, da Leia e do psicólogo Eduardo Sá. O que é que juntou pessoas e identidades tão distintas num único propósito? Sim, bem, se calhar, para começar, não somos tão distintos assim, na verdade, naquilo que nos move no terreno, e por isso faz tanto sentido estarmos juntos neste projeto da Escola Amiga da Criança. Talvez pelo princípio, não é? A educação, educar uma criança, educar uma geração, é trabalho para muitas mãos, desde logo os pais, e por isso a CONFAP, os professores, claro, no contexto escolar, mas também todas as entidades que, de alguma forma, interagem nesse contexto. No contexto específico da escola, por exemplo, uma empresa como a Leia, que é uma editora escolar, produtora de conteúdos para que o sucesso educativo se realize, tem também um papel maior do que esse dentro do contexto da escola, na formação integral de um aluno. Pronto. Da mesma maneira que o professor Eduardo Sá, que é um psicólogo, mas trabalha muito o tema das crianças e da sua felicidade, faz sentido entrar nesta equação para conjuntamente procurarmos encontrar como e o que é que já se faz hoje em dia nas escolas do nosso país que verdadeiramente as possa tornar amigas da criança, no sentido de um desenvolvimento integral das suas competências, dos seus talentos, levar cada uma delas mais longe, começando pelo sucesso educativo, que é a primeira coisa que uma escola tem a obrigação de fazer, mas, se quiser, contribuindo para que se formem cidadãos plenos, de plenos direitos, de plena consciência, para o mundo ir evoluindo no sentido que eu acho que nós todos gostaríamos que fosse um lugar mais moderado, de exploração de toda a nossa criatividade e de todo o nosso potencial e assim um país em crescimento e tudo mais. E, portanto, do pequenino para o grande, assim se juntam estas entidades para cumprir este propósito. No fundo, procuram detectar e distinguir escolas ao longo de todo o nosso universo escolar, nosso panorama escolar, que concebam e que concretizem ideias extraordinárias para esta população absolutamente extraordinária, que são as nossas crianças. O que eu lhe pergunto é, muitas vezes, a extraordinariedade, quer das crianças, quer das ideias, não estará nas coisas mais simples? Sim, sim. Quer dizer, nós, se encontrarmos um Einstein, não o vamos pôr de parte, não é? Mas sim, na verdade, muitas vezes é na simplicidade da descoberta de uma necessidade concreta de uma comunidade educativa ou de um talento particular e de uma inquietação particular de um conjunto de crianças e dos seus professores que nasce essa ideia extraordinária que pode parecer pequena à escala do país, mas que naquela comunidade tem capacidade de ter um impacto muito grande. E para além disso, e como dizia há pouco, na vida formativa daquelas crianças, lhes incuta ou as desperta para realidades que elas até então podiam estar mais distantes, menos conhecedoras. E, portanto, sim, não estamos à procura só de coisas cheias de fogo de artifício, estamos à procura daquilo que, na prática, casa bem entre aquilo que os miúdos têm como inquietação e as escolas têm. Tenho dois exemplos muito presentes de cabeça. Salvo erro, espero não me enganar, foi logo na segunda edição deste projeto, que já vai na sua sexta edição agora, que era uma escola na Madeira, a Escola Francisco Franco, uma escola de segundo e terceiro ciclo, portanto ali entre os 11 e os 15 anos, em que os miúdos se organizaram para constituir o que eles chamaram um banco de afetos, que na verdade é como se fosse, nos trabalhos, um banco de horas, não é? Pronto, em que foram à procura na sua zona de quais eram as instituições e que necessidades é que essas instituições tinham e nos tempos livres daqueles miúdos daquela comunidade escolar, o que é que poderia ser oferecido da sua parte. E isso gerou, por um lado, então, este banco que eles chamaram afeto, porque essa era a lógica deles, como é que nós criamos laços na nossa comunidade. Portanto, um projeto de voluntariado, por um lado, mas, por outro lado, também uma coisa engraçada, que é na equipa que geria o projeto, competências organizativas que eu acho que depois fazem falta em qualquer meio de trabalho, não é? Como é que eu angario novas instituições, como é que eu aloco as horas, então, que recolhi para afetos a que necessidades. Portanto, gera competências em vários graus. Ou, por exemplo, um outro projeto numa escola em Famalicão,
que também acho que foi na 4ª edição, um projeto engraçadíssimo, em que os miúdos da escola detectaram que havia desperdício alimentar, havia uma alimentação pouco saudável e resolveram, conjuntamente com alguns professores, desenvolver uma lancheira saudável no seu conteúdo, o que é que nós devemos pôr lá dentro, estudando o que é que era o melhor equilíbrio para aquela hora do dia, mas mais ainda a própria lancheira ser reciclável. E então foram falar com instituições, com empresas da zona, para construíram um protótipo de uma lancheira que ela não é de plástico, é ela própria reciclável e lá dentro também tem alimentos. Portanto, há muitas coisas que não são rocket science, mas que são extraordinárias, de facto, para miúdos destas idades e que refletem aquilo que é o seu potencial, agora os tiquistas para o seu futuro. Não só rocket science, mas indiciam algo de bom. Exato. Distinguir e estimular esses casos é vital, mas depois partilhar é fundamental para que possam ter efeito multiplicador, Exato. para que possam ir mais longe. Como é que têm partilhado este projeto? Então temos procurado fazer tudo o que está ao nosso alcance. Não é? Acho que é uma dimensão muito... Somos todos... Isto é uma frase um bocadinho clichê, mas somos todos humanos no sentido em que acho que todos gostamos de ser reconhecidos quando alguma coisa boa nos passa pelas nossas mãos e temos algum contributo. Portanto, a primeira dimensão do projeto Escola Amiga da Criança é esse reconhecimento. E isso faz-se, por vezes, em cerimónias públicas, locais, uma placa que colocamos na escola a dizer esta escola é amiga da criança, que sinaliza esse empenho e essa preocupação que a escola tem. Depois usamos, obviamente, os meios dos nossos dias, as redes sociais, e temos um site que se chama Escola Amiga, onde colocamos todos os projetos que ao longo destas edições mereceram esse destaque, com uma pequena memória descritiva do que é que eles contemplam. Depois, nos Facebooks, há webinars, no fundo, micro-reportagens que mostram como é que se pode fazer e, nesse sentido, como diz, a ideia é o bom contágio, não é? Como é que coisas que outras escolas não se lembraram podem, por ali, encontrar caminho para construir. E estamos agora a tentar, já fizemos uma vez e vamos repetir este ano, sistematizar do ponto de vista de conhecimento, então, com universidades, como é que se pode criar boas práticas, ou como é que se pode ajudar as escolas a pensar em problemáticas como, por exemplo, a saúde mental. Por exemplo, vamos procurando casar o que se faz com as preocupações conjunturais ou estruturais das escolas e trabalhar nas comunidades, mas também criar um manancial de conhecimento que fique e que ajude as escolas a progredirem. Esta grande iniciativa, a Escola Amiga, tem, por assim dizer, diversas categorias, Tem, não é? tem. Quero mencionar-as. Quero. Depois, para não me esquecer, são muitas e aqui preciso de ajuda. E faz bem. Porque já não tenho memória para isto. São 7. Uma delas é esta, como lhe disse, a alimentação e estilo de vida saudável, a cidadania e a inclusão, a dimensão digital, porque é muito presente nas nossas vidas hoje em dia. Como é que se pode trabalhar bem o digital na vida e como é que se pode criar competências digitais na vida destas crianças de forma saudável. O envolvimento da família, o próprio espaço escolar, como ele é cuidado, como é que ele é integrado na comunidade, a sustentabilidade. E depois a última, mais recente, as literacias, não só no sentido da leitura propriamente dita, mas as literacias das tecnologias, as literacias financeiras, porque hoje em dia percebemos que são problemas que mais à frente se revelam ou que às vezes até os próprios pais beneficiam quando essas coisas são tratadas pelos filhos e os filhos fazem perguntas e obrigam alguma pergunta inquietante. E, portanto, são tudo categorias nas quais nós vamos então à procura de quais é que são os projetos desenvolvidos nas escolas, nestas grandes áreas, e então sim, fazemos o caminho do reconhecimento, da triagem, do reconhecimento e da partilha por toda a comunidade escolar. E como é que é feito esse percurso? Ou seja, como é que as escolas podem participar? Existe um site, escolaamiga.pt, o tal site que mencionou há pouco, onde as escolas podem submeter. As escolas podem ser um conjunto de alunos com um professor de um clube, não tem que ser a escola a instituição, necessariamente. Podem submeter uma candidatura, toda a comunidade educativa está convidada a submeter essa candidatura, apresentando o seu projeto. O projeto tem que existir, não é? E depois, este ano, por exemplo, começa agora a 24 de novembro e depois vai até junho o processo de inscrições. Depois há um processo de triagem, há um júri que faz a avaliação séria, presidido pelo professor Sampaio da Nova, faz uma avaliação do que é que são as várias e uma pontuação do que é que são as várias projetos apresentados a concurso. E depois é então feita por categoria, é feito o reconhecimento e depois há um vencedor que é um projeto que se destaca de todos os outros porque
porque cumpre assim ou uma originalidade ou uma abrangência no terreno que justifica uma menção especial. Só para ter uma ideia, nós este ano, no quinto ano, nós recebemos 4.000 candidaturas, mais de 6.000 projetos, porque às vezes há escolas que apresentam mais de um. Portanto, já é muita coisa, já movimenta muita gente, muita criatividade, muito trabalho e também muita gente para depois fazer essa triagem, esta avaliação. E é interessantíssimo ver este borbulhar nas escolas. Há mesmo muita coisa a acontecer. Nós às vezes temos uma visão muito negativa, não é? Parece que só vemos o que falta, o que ainda... E há mesmo muita coisa a acontecer nas nossas escolas. Vamos na sexta edição. A quinta edição. Fechou, a sexta abriu agora. Ao longo destas edições já apareceram ideias tão extraordinárias que a surpreenderam até assim? Sim, já várias. Estas que descrevi. Essas duas que já nos falou, a da mas Madeira. Muitas outras, porque é muito engraçado, às vezes até ver miúdos mais pequenos a sentirem a necessidade de porem as mãos no terreno. Nós às vezes dizemos que os nossos miúdos são apáticos, são virados para os ecrãs, e é muito engraçado perceber que não, que às vezes são eles que desinquietam os seus professores, os seus educadores, a trazerem-lhes o problema para ser resolvido. Portanto, temos encontrado muitas vezes esta coisa ao contrário, não é? Não são os professores que vão lá dizer, olha, temos que fazer um projeto, anda lá ter... Não. São os miúdos que dizem, a nossa escola não comunica bem com a comunidade envolvente, temos aqui uma rua onde passam muitos carros, mas ninguém percebe o que é que nós fazemos cá dentro, vamos convidar as pessoas. Há muitas coisas a acontecer nesse sentido e isso tem sido surpreendente e como lhe digo, é um bom contágio, é uma coisa boa de contagiar. Nós falamos de escolas, falamos de crianças felizes, falamos de crianças, acabo de verificar ao longo desta conversa, felizmente, muito interventivas e cheias de ideias, mas nunca perdemos de vista, como é claro, os professores. Iniciativas como estas podem também contribuir para a valorização, quer pessoal, quer profissional dos professores? Eu acho que sim. Acho que sim e sei que sim, porque vamos falando com professores que estão envolvidos nestes projetos, não é? Claro que os professores têm muito trabalho e têm o seu papel específico a desenvolver dentro da sala de aula, mas eu acho que não encontraremos um professor que não saiba que o seu papel extravasa essa componente, não é? Que há uma dimensão não formal da educação, não letiva da educação, que também compete aos professores. Os professores, quando se veem envolvidos nestes projetos e depois se veem reconhecidos ou encontram os bons frutos do trabalho extra que tiveram, claro que se sentem valorizados, claro que se sentem motivados e gera-se uma espiral positiva, então, de querer até fazer isto, a mesma coisa que fizeram com aquele grupo de alunos ou com outros alunos, ou segui-los nesses projetos. E, portanto, também temos encontrado que é a escola amiga da criança, mas indiretamente também é a escola amiga do professor, que de alguma maneira também beneficia deste entusiasmo e desta energia positiva. Sim. Eu gosto sempre de terminar estas nossas conversas com um apelo à participação, por assim dizer. Como é que vos pode ajudar ou como é que se pode associar quem nos esteja neste momento a ver ou ouvir? Acho que só precisar, eu acho que nem é ajudar o projeto, ajudar a escola amiga da criança, não é? Isso sim. Acho que se quem nos estiver a ouvir for pai, professor ou mesmo um aluno, a primeira coisa é estar atento à realidade e encontrar onde é que está aqui uma coisa que não está como eu gostaria que tivesse, onde é que eu posso ter um contributo positivo. Como digo, que não tem que ser transformador do mundo inteiro, basta transformar a realidade em que eu me insiro. Eu acredito muito que, e na Escola Amiga da Criança acreditamos muito que a diferença se faz pelas coisas grandes, mas pelo pouco, pequeno e possível. O que é que está ao meu alcance? Pouco, pequeno e possível. O que é que está ao meu alcance fazer? Pode ser pouco, pode ser pequeno, mas é possível, então vamos fazer. Portanto, identificar isso. Depois, tendo isso identificado, outras formas de ajudar são envolver. Então, vamos pôr mãos à obra, não é? Se eu sou um pai que vejo que há uma coisa que a escola não está a dar resposta e tenho vontade de ajudar, então envolver-se. Pode ser um envolvimento em horas, pode ser um envolvimento com meios, que é preciso para isso fazer, para o projeto acontecer. Portanto, nessa colaboração mais direta. Também estamos muito receptivos a empresas que se associem, são várias as empresas que se associam ao projeto para premiar, então, as várias iniciativas. Não é tanto o prémio em si, não é um prémio, nós não damos prémios em dinheiro, mas coisas que as escolas precisem. Podem ser tablets, podem ser porque a escola tem um projeto digital, podem ser materiais didáticos porque a escola precisa de qualquer coisa que não tem e que ajudaria no laboratório, no que seja. Portanto, esse género de apoios são também fundamentais. E depois, claro,
a finalidade última do projeto, que é este bom contágio. Portanto, se eu me deparar com um projeto giro, dá-lo a conhecer, da maneira que for. Hoje em dia é a coisa mais fácil do mundo e nós usamos tantas redes sociais, às vezes, para coisas mais pequeninas, mais torcidas, menos positivas. Então, se eu encontrar essa boa realidade, que a propague, porque eu também acho que as nossas escolas, as amigas da criança e as outras que ainda não sabem que são, ou que não são reconhecidas por isso, precisam muito deste talento. Nós precisamos que as nossas escolas sejam focos germinadores de boas iniciativas para também nós todos, enquanto sociedade, passarmos a ter uma narrativa sobre elas mais positiva do que cansativa e do que deitar abaixo. Faz-se muita coisa boa nas nossas escolas e era muito bom que o nosso discurso coletivo refletisse esse bom. Não é um discurso alienado, Sim. mas um discurso que também reflita com justa medida o bom que professores, alunos, pais, psicólogos, editores escolares, todos em conjunto a trabalhar nas escolas, conseguem fazer acontecer. Eu faria, se calhar, um sumário daquilo que estivemos aqui a conversar, usando duas ideias que expressou aqui. Uma muito interessante, logo no princípio, que mais do que educar crianças, estamos a educar uma geração. E depois essa imagem fantástica do pouco, pequeno e possível. Porque quando estamos a pensar que estamos a educar uma geração, se calhar somando muitos poucos, pequenos e possíveis, chegamos ao muito grande e que parecia impossível. Tenho a certeza que sim. Obrigada, Ana Rita. Obrigada. Mel, humaniza-te.